Oi, gente! Um tema sempre muito requisitado aqui no meu Instagram é como funciona a minha rotina de pele diurna e noturna. A diurna eu já fiz e mostrei aqui pra vocês. A minha rotina diurna especificamente é uma rotina mais longa, porque eu uso controladores de oleosidade, eu uso tônico algumas vezes por semana. Tem o uso do filtro solar, que é obrigatório, faça chuva, faça sol. E na minha rotina noturna eu acabo simplificando um pouquinho, inclusive porque eu uso alguns ácidos e eu gosto muito de intercalar os ácidos ao longo da semana. Então eu uso, por exemplo, ácido glicólico para estimular a renovação celular. Eu uso algumas substâncias clareadoras, principalmente no inverno. Agora no verão eu tendo a usar algumas substâncias clareadoras e não associar muito com ácido retinóico, eu prefiro o retinol. Enfim, eu vou mostrar aqui para vocês como funciona a minha rotina passo a passo, lembrando que é importantíssimo você consultar o seu dermatologista, porque esses produtos que eu uso aqui são para a minha pele, específicos para as minhas queixas. Então consulte o seu dermato e vamos começar. Bom, gente, primeiro passo é sempre a limpeza facial. E o mais importante é começar retirando tanto filtro solar quanto maquiagem que a gente usou ao longo do dia, mas também tirar todas aquelas impurezas de poluição que vão se acumulando na nossa pele ao longo do dia. Eu uso produtos diferentes dependendo do tipo de maquiagem, enfim, de onde eu estive durante o dia. A minha preferência sempre acaba sendo uma água micelar, mas eu também, algumas vezes, uso demaquilantes bifásicos, principalmente quando a maquiagem é à prova d'água. Para quem tem olho sensível, eu gosto bastante, que o meu acabou, mas eu tô até com a festinha dele, do Blefagel, que é um limpador específico para pálpebras e cílios, principalmente para quem tem muita irritabilidade nessa região. Enfim, mas o mais importante é você manter a sua pele sempre limpinha. E aí eu opto pelo uso desses limpadores, como a água micelar, antes do uso de sabonete por alguns motivos. Primeiro, para tirar aquele grosso, né? Segundo, porque quando a gente já faz essa remoção e a gente usa o sabonete para limpar, a gente vai usar de fato o sabonete com uma função de não só limpeza, mas também já começar o tratamento com sabonete. Hoje em dia, os sabonetes não funcionam só para limpeza facial. Eles controlam a oleosidade, alguns têm substâncias clareadoras, então eu prefiro a água micelar antes por esse motivo, tá? E aí você aplica um pouquinho, um macete para quando a maquiagem é prova d'água, é você colocar um pouquinho no algodão e deixar como se fosse de molho no seu olho, principalmente, por algum tempinho. Quando você faz isso, e depois logo que você aplica, olha como a maquiagem sai muito mais fácil, estão vendo? E aí, gente, o segredo é você aplicar várias vezes até o algodão sair limpinho. Por exemplo, olha como é que já tá o algodão. Então, eu inverto o lado desse algodão, faço a mesma coisa do outro lado, e depois eu pego um outro algodão limpinho para eu conseguir tirar, então, o excesso. Eu sempre começo pela região dos olhos e depois eu estendo o algodão para o restante do rosto. Vou fazer mais um pouquinho aqui, mas depois eu vou desligar o vídeo para não ficar muito maçante para vocês, tá? Olha só como que vai saindo sujo, mas vai limpando tranquilamente. Esse delineador que eu tava usando aqui em cima dos olhos, gente, ele era a prova d'água. Então você vê que às vezes as pessoas falam, água micelar não tira maquiagem à prova d'água. Tira, você só precisa ter um pouquinho de paciência, deixar um pouquinho de molho, embeber bastante o algodão que você consegue remover tranquilamente. Então vou acabar de tirar aqui pra gente partir pro próximo passo. Pronto, gente, olha, só para vocês terem uma ideia quantos algodões eu acabei usando e como estava o último algodãozinho que eu usei, ainda um pouquinho sujo, mas agora eu vou fazer uma limpeza mais profunda com o sabonete. Eu uso esse aqui, ó. Eu gosto dele porque ele tem uma alta tolerância, ele é um gel de limpeza, então não tem saponáceo. E como ele é alta tolerância, o meu rosto acaba melhorando a oleosidade, controlando a oleosidade, mas sem irritar, principalmente porque à noite eu faço uso dos ácidos, tá? Então, eu umedeço um pouquinho a minha mão. Enfim. Deixa eu botar mais um pouquinho aqui. Saiu. E lavo, inclusive, a região dos olhos, tá? Vou enxaguar aqui. E depois, eu seco bem com uma toalhinha. Enfim. As minhas toalhas sempre acabam ficando ainda um pouco sujas, porque a gente ainda tira o excesso de filtro solar, maquiagem ao longo do dia com sabonete, não tem jeito. E aí, uma vez por semana, pelo menos,
às vezes 2 vezes, depende de como tá minha pele. Eu gosto muito de ainda usar esse padzinho, que é a base de ácido glicólico e aminofil, que já começam o meu tratamento. E aí é legal que ele vem com líquido, ele vem com esses pads, 36 pads, dura pra caramba, sem nenhum conflito, tá, gente? Porque eu despejo e acabo usando um padzinho a cada 2 vezes por semana, pra estimular ainda mais a minha renovação celular, ainda melhorar essa limpeza facial. E o aminofil, ele já começa nesse tratamento de linhas finas, enfim, eu gosto bastante. Então eu aplico, e aí eu não faço isso todos os dias, com o padzinho. Isso aqui já poderia até ser como um tratamento, mas ele entra aqui no meu caso, após a limpeza facial. Para quem não está acostumado, ele pode pinicar, arder um pouquinho nas primeiras vezes que você usa. Eu espero secar um pouquinho, e aí depois eu vou fazer uma hidratação para começar de fato a minha rotina noturna. E, gente, também 1 ou 2 vezes por semana, uma coisa que eu gosto muito de fazer durante essa etapa é isso aqui foi uma dica, o Glam Glow, dessa marca super legal, que chama Fizzy Lip, que a minha amiga dermatologista, a doutora Cris Graneiro, me deu, e depois que ela me deu essa dica, eu nunca mais abandonei. Ele é um esfoliante labial, e a esfoliação labial, o que vocês precisam saber é que ela funciona para hidratação dos lábios. Por que motivo? Primeiro, porque ela remove as células mortas, e segundo, justamente por isso, ela faz com que o hidratante que a gente aplique depois tenha uma penetração maior. Então não é a esfoliação que faz a hidratação, entendem? Ela faz a remoção das células mortas e depois elas aumentam a absorção do próximo produto. Então eu coloco aqui nesse momento, dou uma leve umedecida, por isso que tem que ser nesse momento, porque senão vai tirar todo o produto que eu apliquei. Tem um gostinho muito bom isso, gente. Na minha rotina. Então eu faço isso 1 ou 2 vezes por semana. Eu teria que estar fazendo com um pouquinho mais de vigor, demorando um pouquinho mais de tempo nessa esfoliação, mas eu tô fazendo assim. Me dá vontade de comer, fazer assim, comer. Só para mostrar para vocês. Enfim, feito, eu aplico um hidratante. E aí, aquele novo lembrete, mesmo pele oleosa precisa de hidratação. A hidratação, ela funciona para manter a nossa barreira de proteção da pele, para aumentar a penetração dos próximos produtos que a gente vai aplicar e também aumentar a tolerância, principalmente agora no verão, que a nossa pele, que a gente tende a usar, enfim, repuxar um pouco mais. No inverno também, porque a gente usa alguns ácidos que são mais fortes e que acabam trazendo aquele desconforto na hora da aplicação. Então a hidratação é fundamental. É claro que você vai numa hidratação específica para o seu tipo de pele. A minha pele, como é oleosa, eu uso um hidratante para pele oleosa. E aí, esse hidratante especificamente, como ele é a base de ácido hialurônico e água termal, não vejo problema nenhum, falo para as minhas pacientes, usarem também ao redor dos olhos. Por quê? Porque eles também vão proteger essa pele, que é muito fina e sensível, do creme dos olhos, tá? Então a gente aplica, espera secar um pouquinho, e aí a próxima sequência vai ser o creme ao redor dos olhos e o creme facial. Então, gente, agora a aplicação do creme para a região dos olhos. Uma coisa que eu não falei é porque normalmente à noite eu faço assim, ou só com sutiã, ou sem nada, porque tudo que eu uso no rosto eu posso estender para pescoço e para o colo, tá? Então é importante tratar essas regiões também, não só o rosto, que a gente acaba esquecendo. Gente, normalmente região dos olhos é isso aqui, ó, é muito pouquinho. E aí você pode aplicar assim, fazendo movimentos circulares. A recomendação é a gente sempre usar o dedo anelar e dar pequenas batidinhas, porque aí a gente não faz muita força nessa região e aumenta a possibilidade de irritação. A gente aplica tanto em pálpebra inferior quanto pálpebra superior. E eu tenho alguns pacientes que eu ainda falo aquelas do código de barra, principalmente quando o produto para a região dos olhos é para rejuvenescimento. A gente pode estender para essa região também aqui ao redor dos lábios, aí vai depender da indicação de cada um. E pro rosto, gente, depende. Eu faço um mix danado. E aí depende da indicação. Tem paciente que usa o mesmo creme todos os dias da semana. Tem paciente que eu peço para intercalar. Tudo depende de quantas queixas o paciente tem, do que ele quer melhorar. Enfim, na maioria das vezes eu sou apaixonada pelo ácido glicólico. Só que tem que agitar bem antes de usar. Mas, por exemplo, eu gosto de intercalar ácido glicólico e agora entrando o verão, eu gosto de usar um clareador com retinol na composição. Por exemplo, tem esses dois aqui que eu adoro, ó.
E, enfim, usar outros dias. Então, 2 vezes por semana eu uso um ácido glicólico, 2 vezes por semana eu uso um clareador com retinol. E aí, gente, vai depender muito da rotina com o seu dermatologista. O importante vocês saberem é que o creme facial entra nessa hora. Dá para juntar um creme com outro, de repente um clareador. Agora, nessa época do verão, eu tenho muita rosácea, ela vem aqui bem certinho na minha testa, nessa região. Então, eu não posso usar produtos muito agressivos. Eu tenho melasma no buço, então nessa região, nessa época do ano, eu costumo usar um clareador antes do ácido glicólico só na região do buço, e aí vai depender das suas queixas para o seu dermatologista indicar o adequado para você. Mas o que é importante você saber é que você tem que aplicar o produto numa quantidade pequena, que não irrite a região. E se for um produto, um ácido, por exemplo, você sempre tem que evitar a região dos olhos, onde você já vai ter aplicado o creme para os olhos, evitar esse cantinho do nariz, esse cantinho da boca, que são os cantinhos que são com a pele mais fininha e que tendem a irritar mais. E você sempre fazer esses movimentos de baixo para cima, seguindo a contração muscular, de dentro para fora. E lembrando que no pescoço, por incrível que pareça, mais estranho que possa ser, o movimento é de cima para baixo, porque ele vai seguindo a contração muscular, tá? E, gente, uma última observação importante. Paciente minha que tem melasma, eu peço para realmente fazer essa rotina antes de dormir, porque eu tenho muita paciente que faz essa rotina e depois fica muito exposta à luz visível, enfim, fica com o celular respondendo todas as mensagens, ou vai trabalhar e fica em frente ao computador. E a gente precisa lembrar que não é só a radiação ultravioleta que piora as manchas. A luz visível também é capaz de causar essa piora. Então, quando a paciente faz a rotina só na hora de dormir, vai deitar já no escurinho, ótimo. Quando o paciente ainda vai trabalhar, fazer as outras coisas, super entendo. Mas aí eu indico filtro solar à noite, como assim? Não, eu indico um filtro com cor, nem que seja em pó, principalmente no locais das manchas, para tentar inibir essa luz visível e a gente não ter nenhum itemzinho que possa atrapalhar aquela recuperação do melasma. Então fica essa dica também. Moral da história, gente, minha rotina é sempre assim? Não, nem sempre. Normalmente eu mudo a minha rotina de pele a cada estação do ano, isso é muito importante, até porque tem produtos que são mais fotossensíveis, não devem ser usados no verão, etc. É super importante você consultar o seu dermatologista, porque o que é bom para minha pele não necessariamente é o melhor para a sua, pelo contrário, pode irritar, pinicar, e isso acaba piorando algumas condições que você tem, então você sim tem que ser consultada por um especialista, mas o importante é você saber que faça chuva, faça sol, gente, eu faço essa rotina, e não demora muito tempo, ela é rápida, em 4, 5 minutos eu já fiz absolutamente tudo, e não adianta nada você fazer 1000 procedimentos e você não ter uma pele bonita, uma pele iluminada. A gente vê muita gente aí super preenchida e cheia de mancha na pele, enfim, com uma pele craquelada, com uma pele que não tem luz, com uma pele que não tem viço. O cuidado, a rotina da pele é tão importante quanto a prevenção do envelhecimento. Isso faz parte, da mesma forma que tá aqui, ó, a minha escova de dente, eu não esqueço de passar os meus produtos. São 5 minutinhos do seu dia que fazem muita diferença para sua pele, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Gente, agora uma última dica que eu tava esquecendo, hidratante labial. Sempre aplicar, principalmente à noite, que é a hora que você vai realmente conseguir ficar com mais produto. Isso é outra dica legal. Por que eu me lembrei dele? Porque fica uma cestinha com os produtos que eu uso aqui. E aí, quando você olha ali à noite, viu sua escova de dente, não vai deixar de escovar seu dente, viu ali, vai lembrar desse meu vídeo, vai lembrar do quão importante é você cuidar da sua pele diariamente, não vai ficar com peso na consciência, aí você vai pegar ali a sua cestinha, os seus produtinhos numerados, que você pode colocar etiquetinhas, como eu já mostrei aqui uma vez pra vocês, e aí você rapidamente vai fazer a sua rotina de pele. Então, eu tava indo guardar os meus produtinhos, e aí eu lembrei do meu hidratante labial e acabei de passar para ficar com os lábios super hidratados. Beijos!